Beleza, vamos falar sobre a mão de obra direta, ou sobre a mão de obra e sobre as perdas, porque é uma coisinha que eu lembro que a senhora estava meio que se confundindo da última vez. Primeiro vamos começar pela perda, já que foi esse fator, uma das coisas que te pegou. Perda é o seguinte, por exemplo, tem uma aqui que eu vou encontrar para te usar como exemplo. Vamos lá. Para usar para ti como exemplo. Aqui, ó. Aham. Não. Eu acho que é esse aqui serve, mas eu quero aqui, ó, venda, aquisição, veículos, não achei. Mas enfim, teve uma questão que era sobre uma greve de funcionários. E aí teve lá uma greve de funcionários por 30 dias, né? Então aqui entra como perda, né? Aí nesse caso, digamos que, por exemplo, o produto, ele tem o custo dele, né? Que ele é elaborado sobre a mão de obra direta. Como, por exemplo, o cara que está atuando diretamente na produção do produto, né? Do serviço ou produto. Só que aí entra um detalhe. Se esse cara entra em greve, a empresa acaba perdendo porque digamos que ela tem que chamar outro cara, né? Então digamos que a sua loja de salgados, tem um fabricante e digamos que ele ganha um salário de 2.500. Esse salário de 2.500, ele está no cálculo, que é a mão de obra direta, do custo do produto. No entanto, digamos que ele faz greve por 3 meses. E aí, esses 2.500 que você pagava para ele, você teve que pagar para mais uma outra pessoa, porque ele tem que receber mesmo em greve, entendeu? No período em que ele está contratado, ele tem que estar recebendo. Só que aí tem os descontos e etc, né? Mas vamos pensar que assim, você vai ter que pagar para ele e para outro funcionário. Eu posso adicionar esse valor que você teve que gastar por causa dessa greve dele? Não. Isso aí, esse valor gasto na greve, digamos que lá teve greve de funcionário por tantos meses, perda de R$ 50.000. Esse valor não entra no cálculo de custo, entendeu? Esse valor é uma perda, aí não entra no cálculo. A gente descarta ele. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de greve, de grandes acidentes. Aqui, achei o lapisinho. Ou seja, coisas que não dependem da empresa, sabe? São coisas que são fatores irregulares, que podem acontecer ou não. Aí isso acaba que não entra no custo, no cálculo do custo. Beleza? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre mão de obra direta e indireta, né? Provavelmente você deve estar falando assim, ué, mas não tinha só mão de obra direta? Não, tem mão de obra indireta também. Aqui a gente tem como exemplo o torneiro, prentista, soldador, cortador, pintor. São as pessoas que realizam o serviço, que realizam a parte de criar o produto, né? No seu caso, um fabricante. Né? Isso são esses profissionais são a mão de obra direta, beleza? Agora, digamos que, por exemplo, tem um supervisor dos fabricantes. Eu tinha falado na aula de despesa que entra como uma despesa, mas no caso, essa despesa indireta é classificada como mão de obra indireta, entendeu? Então, nesse caso, se tiver lá mão de obra indireta, ou se tiver lá, por exemplo, salário do administrador da fábrica, ou mão de obra do supervisor da fábrica, supervisor da produção. Nesse caso, não é porque você leu ali mão de obra que você vai classificar automaticamente isso como mão de obra direta e vai entrar no custo. Não. Custo direto, não. Vai entrar como um custo indireto ao produto, entendeu? Aí nesse caso tem como fazer até rateio, porque digamos que, por exemplo, o produto tem um profissional que trabalha na fábrica, que organiza todos os outros trabalhadores que produzem, então todas as mãos de obras diretas, né? Então a gente tem que fazer um rateio para saber quantos do salário dele a gente vai alocar para cada um dos profissionais, né? Quanto que é gasto do salário dele para cada um. Aí um caso mais complicado, e ele não passou pra gente, tá? Mas eu só precisava que você conhecesse o conceito. Mão de obra indireta seria esse supervisor, por exemplo. Aqui, ó, encarregado do setor, carregador de materiais. Ele carrega os materiais. Digamos que, por exemplo, você tem um menino que fica só buscando as mercadorias para você. Ele não fabrica o produto. Só que ele busca mercadorias só para produção, entendeu? Nesse caso, ele trabalha na produção, ele busca de um lado para o outro dentro da produção. Esse menino, ele trabalha lá, ele é considerado um custo porque está na produção,
mas é um custo indireto, entendeu? O custo direto é aquele que atua produzindo o produto que você faz, beleza?